Olá, turma 2003 e 2001. Preparei alguns slides para nós estudarmos. Tem bastante conteúdo hoje, tá? Vou passando aqui. Primeira coisa que a gente vai estudar é resolução de uma equação trigonométrica por meio de equações polinomiais. Isso está na página 133, exercício resolvido, tá? 33, ó. Resolver a equação, vocês podem perceber que ela está em formato de equação de segundo grau. 3 tangente ao quadrado x menos 4 raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a zero. Não se assustem. Para 0 menor ou igual a x e x menor que 2π. Resolução. A gente vai fazer uma equação de segundo grau normal, em que a tangente de x a gente vai usar uma outra letra. Quando a gente faz a equação biquadrada no nono ano, o x à quarta a gente geralmente chama de y ao quadrado e x ao quadrado a gente chama de y. Só que a tangente de x nós vamos chamar de t. Então vai ficar 3t ao quadrado menos 4 raiz de 3t mais 3 igual a zero. Fazendo a equação do segundo grau, a gente vai encontrar os dois valores, tá? Então, o t1 ficou raiz de 3 e o t2 raiz de 3 sobre 3. Esses valores nós temos na tabela trigonométrica de seno, cosseno e tangente, tá? De 30, 45 e 60, tá? A gente vai substituir. A tangente de x vai ficar raiz de 3, tá? Aí x igual a π sobre 3 ou x igual a 4π sobre 3. Para a gente relembrar isso aí, a gente tem que olhar a tabela. Lembrando a vocês que o π vale 180. Então, 180 dividido por 3 dá 60. Então, ó, a raiz de 3 representa a tangente de 60. E por que ficou 4π sobre 3? Porque se a gente pegar aqui o π e jogar no lugar dele o 180... Aí, no caso, 180 dividido por 3 dá 60, vezes 4, 240, tá? Vamos para o próximo slide. Dando continuidade aí, a gente vai analisar o gráfico. Toda vez que a gente faz a tangente, ela fica na forma vertical, ó, tangente, ó, raiz de 3. E aqui vai ter esse corte que vai passar pelo centro da circunferência aí no plano cartesiano. A gente não terminou ainda, não achamos o conjunto de solução, tá? Então, ó, π sobre 3 no primeiro quadrante, primeiro ponto vermelho, e o segundo π mais π sobre 3, tá? A tangente de x é raiz de 3 sobre 3, que é igual, o x é π sobre 6, ou x igual a 7π sobre 6. Por que isso acontece? Quando a gente vai fazer o cálculo aí, como eu falei com vocês, a tangente de x, que é raiz de 3 sobre 3, no lugar do x a gente coloca o valor do ângulo, que é 30 graus. Porque no lugar do π, tá? Aqui, ó, a gente coloca o 180. Aí dividido por 6 dá 30. Professor, mas por que ficou 7π sobre 6? A gente vai pegar o π, que é o valor de 180, porque é π radiano e 180 está em forma de grau. A gente vai pegar o π, somar com π sobre 6, que foi a primeira tangente encontrada. Aí no caso aqui, ó, que eu estou indicando para vocês, tá? Que tá a raiz de 3 sobre 3 da tangente, porque tem que achar os dois valores. Aí no caso, ó, π sobre 6 mais π, não precisa tirar MMC. Pega o 6, multiplica com π, que vai ficar 6π, soma com π que está ao lado, 7π sobre 6. Aí o conjunto solução vai ficar, vamos ficar com 4 resultados, ó. π sobre 3, 4π sobre 3, π sobre 6 e 7π sobre 6. Não é um bicho de 7 cabeças como dizem.
Agora a gente vai estudar as equações trigonométricas, tá? Isso está na página 136. Vou trabalhar com o exercício resolvido 35. Resolver na equação seno de x maior ou igual a meio para 0 menor ou igual a x menor que 2π. Nós sabemos que o π vale 180, então 2π é o dobro, 360. O meio representa o seno de qual ângulo? A gente vai verificar isso aí também. Ó, precisamos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que tem ordenada maior ou igual a meio, né? Eixo das abscissas é o x, que é horizontal. Eixo das ordenadas é o y, que é vertical. A gente não pode esquecer isso. Considerando apenas a primeira volta positiva. A figura a seguir esquematiza a situação. Entra o meio, né, no gráfico. Por que aqui ficou π sobre 6? Porque o seno de meio, qual é o ângulo? 30 graus. Tem que olhar na tabela trigonométrica, que já foi explicado já, que foi uma revisão que eu passei para vocês. E a gente vai tracejar uma linha horizontal até o segundo quadrante, porque ele só quer a primeira volta positiva. Professor, mas por que ficou 5π sobre 6? Vocês precisam fixar o transferidor aí. Se tiver dúvida, pega o π e no lugar dele coloca o grau, vai ficar mais fácil, porque ó, aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, né? Aqui é 270 e aqui embaixo 360. Então, 5π sobre 6 está entre 90 e 180. Aí, no lugar do π aqui, vocês colocam 180. Para ficar mais fácil da conta, 180 dividido por 6 dá 30. Vezes 5 dá 150. Só que não acabou ainda não, tá? Vou para o próximo slide aqui. Tá bom? Os pontos da circunferência trigonométrica que tem ordenada meio são os associados às medidas π sobre 6 e 5π sobre 6. Os pontos que têm ordenada maior que meio, tá? Ordenada é o eixo y. São os associados às medidas entre π e 5π sobre 6. Aí tem que colocar o conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? Ó, π sobre 6 é menor ou igual que x menor ou igual que 5π sobre 6. Ou seja, se a gente botar para grau, 30 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 150. Vamos para o exercício resolvido 36. Resolver a inequação com x, ó, cosseno de x menor que meio. A gente vai resolver só a letra A, tá? Para 0 menor ou igual a x menor que 2π. Olha o gráfico. Quando falar cosseno, tá? O meio vai ficar onde? Na parte horizontal. E a linha pontilhada, que são as distâncias, vai ficar na vertical. Por que ficou π sobre 3? Porque o cosseno que no lugar do x para representar o meio, se no lugar desse π aqui a gente jogar o 180, dividido por 3 dá 60. Então, o cosseno de 60 é meio, tá? Se você colocar o transferidor aqui na posição certinha, vai para o quarto quadrante. Lógico, porque está na forma o quê? Vertical, tá bom? Aí, na forma vertical, vai ficar 5π sobre 3. Por quê? Como eu já falei, se você pegar o 180 e dividir por 3, né, vai dar 60. 60 vezes 5 dá 300. Então, está entre 270 e 360 graus. Tá bom? Próximo slide aqui. Tá? Só para finalizar essa questão aí. Considerando a primeira volta positiva, os pontos da circunferência trigonométrica que tem cosseno menor que meio são aqueles associados às medidas entre π
sobre 3 e 5π sobre 3. Foram os resultados encontrados. Depois é só colocar no conjunto de solução. X pertence aos números reais, tá o quê? Π sobre 3 é menor que x e x é menor que 5π sobre 3. Como que eu vou saber a ordem que eu vou colocar o conjunto de solução, professor? É só vocês substituírem o π por 180, porque 180 dividido por 3 dá 60. E quando colocar no outro do 5π, né? 180 dividido por 3, como eu falei, 60, vezes 5, 300, tá? Essa é a primeira parte aí. Daqui a pouco eu vou para o exercício resolvido 38.